Olá, companheiras e companheiros. Eu sou Herbert, metalúrgico, São José dos Campos, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, trabalhador da Embraer. Hoje nós estamos aqui numa entrevista com o companheiro Gustavo, do ILAESE, o Gustavo Machado, né, do ILAESE. Ele é o coordenador nacional do ILAESE e é o companheiro que tem assessorado o nosso sindicato sobre os estudos econômicos, os estudos sociais do nosso sindicato. E, inclusive, ele é o companheiro que está acompanhando as negociações da campanha salarial, já estão ocorrendo algumas negociações da campanha salarial, e o companheiro, inclusive, é o que tem toda uma equipe, o ILAESE, e o companheiro Gustavo está destacado para ajudar nesse trabalho de assessoria econômica e social, né, do nosso sindicato. E aí ele fez um estudo, né, essa semana, a respeito da Embraer. E por que esse estudo a respeito da Embraer? A empresa, na semana passada, divulgou o seu resultado semestral, que foi desse primeiro semestre de 2020, e a empresa fez todo um drama, não só no seu relatório, não só na apresentação que ela fez com a mídia, mas toda a mídia, inclusive nacional, refletiu o drama que a Embraer fez, dizendo que ela está numa grande crise. De fato, ela demonstrou números que são bem preocupantes, né? Que ela demonstrou um prejuízo. Até peguei aqui porque é difícil lembrar esses números. 2 bilhões e 937 milhões, né, de prejuízo, de reais de prejuízo que ela teve. É um dos maiores prejuízos que ela teve nos últimos 20 anos. Isso saiu em toda a imprensa brasileira na semana passada. E aí a gente conversou com os companheiros da Laese, as companheiras e companheiros da Laese, para fazer um estudo sobre isso. E aí o companheiro Gustavo fez um estudo sobre isso, enviou para o sindicato, já tem inclusive uma matéria no site do sindicato sobre isso, recomendo você a ler lá, procurar lá, inclusive lá no site. O estudo que o Gustavo fez não é nada secreto, não tem nada sigiloso, está lá na íntegra, em PDF, você pode ler, pode estudar também, mas nada melhor do que a gente conversar com o próprio companheiro que fez esse estudo aí, que junto com o sindicato, né, ele está lá em Minas Gerais, mas nós estamos aqui, junto com o conhecimento que a gente bem tem no dia a dia da fábrica, a gente consegue chegar em um estudo bem detalhado sobre a situação da Embraer. E esse é um momento importantíssimo de estudar a situação da Embraer, certo? A gente está no meio de uma pandemia, é uma fábrica importantíssima para o país e a gente tem que estudar sim. Então, já falei demais, quero inclusive, já abrir para o companheiro Gustavo fazer suas ponderações. A gente vai fazer um bate-papo aqui, na verdade, é mais um bate-papo do que uma entrevista. E queria começar instigando justamente isso. Gustavo, o que você tem a dizer sobre esse número gigantesco, né, desse prejuízo, do lucro líquido que a Embraer teve? E você quiser, ficar à vontade para explicar aí para a gente as diferenças que tem no lucro bruto, lucro líquido, e por que tudo isso aconteceu. Fica à vontade, tá? Tá, joia. Bom dia, Herbert. Todos mais que escutarem esse vídeo. Para mim é um prazer enorme fazer essa intervenção para esclarecer vários elementos. A gente fez uma análise minuciosa de todos os relatórios que a Embraer publicou e há uma diferença muito grande dos números o que ela divulga na imprensa e quando a gente faz a análise do relatório, qual é a real causa desse lucro líquido negativo. De fato, a Embraer teve um lucro líquido negativo de cerca próximo aí de 3 bilhões de reais. Só que esse lucro líquido negativo tem pouco a ver com a pandemia e nada a ver com a produção corrente da empresa. Então, já vou explicar isso para ficar bastante claro. Porque quando a gente faz um negócio, né, a Embraer ela chegou a consumar um negócio de venda para a Boeing, que depois ele retrocedeu e acabou justamente nesse último semestre. Então, quando o negócio foi anunciado, todo o patrimônio da Embraer foi colocado à venda, pelo menos do setor comercial. E ao ser colocado à venda, como a Boeing iria pagar pelo setor comercial, esses valores eles não ficaram mais sujeitos à depreciação, os ativos foram sobrevalorizados. O que é o ativo? É o que as pessoas estimam que é a capacidade que isso aí vai ter de produzir riqueza no futuro. Tá? Então, ele é valorizado em função disso. No capitalismo, ativo não é o que você tem. Se o que você tem não é capaz de produzir riqueza, não vale nada. Né? Então, ao o negócio se encerrar, a parceria Boeing-Embraer, eles tiveram que fazer uma reavaliação desses ativos, que agora não são mais computados em função da venda para a Boeing, mas de maneira isolada. Então, veja, o que eu quero dizer? A maior parte desse prejuízo não é dinheiro que a Embraer perdeu, é uma reavaliação dos ativos porque a venda da Boeing não vai acontecer mais. Então, não alterou nada no caixa da empresa, o caixa da empresa não diminuiu, né? A empresa não perdeu dinheiro,
Mas aquele ativo que estava valorizado em 2x, agora passou a ser valorizado em 1x. Então, ela tem que pôr esse valor negativo em termos de contabilidade. Então, para ficar claro para todo mundo. Se a gente pegar só a produção, a Embraer teve prejuízo nesse último semestre? Não, não teve. Como é que é esse... Mas Gustavo, mesmo parada, ela não teve prejuízo? Porque Pois boa é. parte da produção ficou parada, né? Claro, claro. O que aconteceu aí foi que a produção reduziu. Os efeitos da pandemia existem de fato. Então, a produção reduziu. Então, só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, ela teve uma receita de 8,5 bilhões de reais. Por causa da pandemia e da paralisação, essa receita caiu. Ela foi de 5,7 bilhões de reais. Agora, o que é prejuízo? Prejuízo significava que para produzir esses 5,7 bilhões, ela teria gastado mais do que isso. Aí, se você gastou mais do que você arrecadou, você tem um prejuízo. Na produção, apesar da Embraer ter reduzido a receita por causa da paralisação, ela reduziu também os custos. E reduziu muito, viu, gente? Por exemplo, com os trabalhadores, ela gastou no primeiro semestre do ano passado 1,5 bilhão, aproximadamente. Esse semestre foi menos de 1 bilhão. Então, ela economizou mais de meio bilhão com gasto com os trabalhadores. Isso não é uma estimativa nossa, está no relatório dela. Qual foi o lucro bruto da Embraer nesse semestre? Foi 922 milhões. Então, significa que ela teve uma receita de 5,7 bilhões, teve um gasto, um custo de 4,8 bilhões e um lucro bruto de 922 bilhões. Né? Esse lucro é o que ela ganhou de fato em cima da produção. Por isso que é muito estranho. Aí esse é o lucro da produção. Qual que é a diferença para o lucro líquido, que é isso que ela está divulgando? É que o lucro líquido não leva em conta só as operações da produção e o que ela ganhou na produção. Leva em conta, por exemplo, dívidas que estão parceladas, que não é problema na Embraer. A Embraer tem a sua dívida sob controle. Então, não foi isso que produziu esse lucro líquido negativo. Poderia ter sido, mas não foi. Nem os empréstimos que ela fez um empréstimo grande agora, mas parcelado no longo prazo e ela tem muito caixa. Esse lucro líquido foi criado, primeiro, porque houve custos de separação. Então, não vamos esquecer, só o setor comercial da Embraer é que seria vendido para a Boeing. Então, ela teve que gastar para separar o setor comercial dos outros. Esses custos ficaram aí em torno, vou pegar aqui o valor exato, para não existir dúvidas com relação a isso, esses custos de separação ficaram em 364 milhões só esse ano. Então, primeiro aspecto, 364 milhões só esse ano, de custos de separação. Mas esse não é o principal elemento. A maioria desse lucro, desse prejuízo, é um prejuízo fictício. Por que ele é fictício? Porque lá atrás, quando foi anunciada a venda, os investidores avaliaram isso como sendo positivo. Então, os ativos da empresa, o patrimônio passou a valer mais. Isso é a maneira mais didática que eu teria de colocar. O patrimônio dela passou a valer mais porque os investidores avaliaram que a venda era positiva. Quando a venda agora ela foi encerrada, esse patrimônio passou a valer menos, porque agora os investidores têm uma expectativa menor do que eles tinham no ano anterior. Então, em termos contábeis, você tem que colocar esse prejuízo. Esse prejuízo não é um prejuízo real, não é algo que a Embraer pagou, ok? Não diminuiu o caixa da empresa, mas ele tem que aparecer de forma contábil para que o patrimônio da empresa não seja um patrimônio que equivala ao que os investidores acham que ele vale hoje, não o que eles achavam que valia antes. Como que isso dá na prática? Então, só para vocês entenderem aqui os números. 473 milhões só esse trimestre, é o que eles chamam de impartment. O que são esses impartment? É a reavaliação dos ativos. Então, vamos supor que você tem uma casa que ela vale 200 mil reais. E aí, por alguma razão, sei lá, o bairro ficou mais violento e etc., as pessoas avaliou que ela passou a valer 150 mil reais. Então, você vai ter que colocar na contabilidade do seu patrimônio, você perdeu 50 mil. Mas seu salário reduziu, a conta bancária alterou alguma coisa? Não, aquele patrimônio que você tinha que antes estava avaliado em X, agora está avaliado um pouco abaixo. Né? Outro elemento que influenciou isso aí é o que a gente chama de depreciação. O que é a depreciação? Você tem uma máquina, por exemplo, que vai ser usada por 10 anos, o custo que você tem inicial nela vai ser depreciado ao longo desses 10 anos. Quando você anuncia uma venda, você para de depreciar, você para de contabilizar a depreciação, por uma razão simples, porque a pessoa que vai comprar vai pagar o valor no início, quando o negócio foi fechado. Então, aquilo ali não deprecia, porque a Embraer vai receber aquele valor da venda.
Quando o negócio deu errado esse ano, eles tiveram que contabilizar em um trimestre 1 ano e meio de depreciação de todo o setor comercial. Então, essa depreciação de 1 ano e meio teve que ser contabilizada de uma vez só. Mas isso alterou alguma coisa no caixa da empresa? Ela gastou? Não. Então, veja, esse prejuízo da Embraer, ele é fictício. Quando eu digo que é fictício, eu não estou dizendo que é mentiroso, que ela mentiu no relatório, que o mercado funciona assim. Ele é fictício no sentido de que é para adequar, ok? O patrimônio atual da Embraer com a expectativa que o mercado tem pelo fato da venda não ter se consumado. Então, o problema todo aí está na venda que se encerrou com a Boeing. Ah, mas então a pandemia não teve impacto? Claro que teve impacto. Onde está o impacto da pandemia? A receita caiu. Só que a receita caiu e os custos também caíram. Então ela teria um lucro menor proporcional à receita menor, né? Se fosse só a pandemia. Agora, como a venda fracassou, ela teve que recalcular o patrimônio da Embraer e teve aí esse prejuízo, na sua maioria fictício, de 3 bilhões de reais. Ô, Gustavo, então assim, pelo raciocínio que você fez, da explicação que você fez, foi bem claro. Até os exemplos que você fez da depreciação da casa, acho que, bom, esses exemplos que você deu, muita gente vai compreender, faz todo sentido. Porque, inclusive, há um tempo atrás, quando anunciou a venda, o mercado disse, vai ser bom. Imagina, os políticos do país, inclusive, aceitaram essa venda absurda porque diziam que ia fazer valer para a empresa, certo? Então, faz sentido o seu raciocínio. Então, assim, para resumir, então, na verdade, inclusive em relação à pandemia, porque o que ela disse aqui na imprensa? A Embraer chorou por causa da pandemia, um prejuízo danado. Eu não vou falar aqui o nome da emissora, mas a principal emissora de televisão do país falou isso na entrevista. Inclusive, eu fui entrevistado, eu inclusive falei, não é por causa da pandemia, é por causa da Boeing. Mas a emissora não disse isso claramente, entende? Porque a emissora não fez esse estudo. Então, na verdade, porque o que nós, trabalhadores, não? Tem muitos trabalhadores que estão de licença remunerada ou estão de home office, certo? O que os supervisores, os chefes, nas mensagens que eles mandam, ou até o presidente da Embraer, o Francisco Gomes, ele faz uns vídeos aí, ele parou de fazer um pouco depois que ele ficou lá com o Bolsonaro e pegou o Covid. Lembra? Não sei se ele ficou, né, com Covid, mas nem quando o Bolsonaro ficou com Covid, o presidente da Embraer estava do lado dele lá, né? Uma vergonha, né? Mas tudo bem. Mas voltando ao assunto. O presidente da Embraer fez uns vídeos dizendo o seguinte, olha, o problema é a pandemia. Então, não é a pandemia, porque, pelo que você explicou, é óbvio que teve uma queda de entregas. A gente não entregou tantos aviões nesse primeiro semestre. Mas, ao mesmo tempo, a Embraer não teve custo com o trabalhador, certo? Não teve custo de produção, porque boa parte ficou em layoff. Então, a empresa, na verdade, pelo que você está dizendo, eu queria que você explicasse isso. Você não falou isso taxativamente, mas que você explicasse a folha de pagamento da Embraer desse semestre que passou foi menor do que o primeiro semestre de 2019, pelo que você está dizendo. Então, significa que nós, trabalhadores, esse não é a expressão correta, mas vamos dizer assim, nós, trabalhadores, não demos prejuízo para a Embraer, certo? Nessa crise. Perfeito. Isso aí é uma coisa objetiva, que não tem nem como questionar. Eu dou os números aqui para vocês, que estão todos no relatório da Embraer. Inclusive, tudo isso que eu estou dizendo, viu, não é uma interpretação minha. Uma coisa é a propaganda que a empresa faz para fora. Então, com relação, por exemplo, à folha de pagamento, só para vocês terem uma ideia, o item pessoal e encargos, que vai estar lá no relatório, que chama valor adicionado, ele é o mais correto que tem, porque ele pega todos os trabalhadores, inclusive os que estão em layoff, ok? Inclusive o que ela gastou com os trabalhadores que estão em layoff, todos os tipos de benefícios que existem. Então, o pessoal em cargos na Embraer caiu de 1,49 bilhões de reais, que foram gastos no primeiro semestre do ano passado, caiu para esse semestre para 942 milhões. Essa queda é maior do que a queda de receita da Embraer. Então, ou seja, a Embraer ela reduziu os custos mais que ela reduziu a receita. A receita, como eu falei antes, ela foi de 8,52 bilhões no ano passado para 5,73 esse ano. Isso aí vai dar 30%. A queda com os custos com os trabalhadores é superior a 30%. Vai dar aí 36, 37. Então, na verdade, ela passou a ganhar mais nesse último semestre em função dos trabalhadores que estão na ativa. Não porque ela aumentou a sua receita, mas porque a sua receita diminuiu menos que o custo com os trabalhadores. Tá joia? Então, isso é um fato. Ela fez entregas, ok? Claro que, tecnicamente, aí é uma coisa que está por fora dos relatórios econômicos,
Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, em defesa e segurança, não caiu muito a receita, caiu 8%. Defesa e segurança, esse semestre em relação ao primeiro do ano passado. Serviços e suporte caiu menos ainda, caiu 7%. Porque várias empresas comerciais estão aproveitando o quê? Como as aeronaves estão paradas, então elas estão fazendo várias atualizações de manutenção e de suporte que são prestadas, no caso, pela Embraer, quando as aeronaves são da Embraer. Então ficou quase estagnado, né? Uma queda muito pequena em serviços e suportes. A queda maior mesmo foi no setor comercial, onde teve uma queda de 61%. Aí realmente é uma queda muito significativa. Até a aviação executiva não foi tão grande assim, foi de 20%, que mostra que os milionários aí que usam aviões executivos conseguem continuar comprando avião na sua maior parte durante a pandemia. Mas isso é objetivo, ela teve lucro bruto positivo e uma taxa parecida, né? Então é como se uma pessoa que ganhasse aí, ela tipo, tem uma empresa que ela ganha R$1 milhão e 200 milhões é lucro, né? Vamos supor que caiu para 600 milhões a receita da empresa. Quer dizer que ela teve prejuízo? Não, se o custo caiu, então, de 800 para 200, ela pode ter tido um lucro até maior. Não foi o caso da Embraer. Em termos absolutos, o lucro reduziu, mas a taxa é muito parecida. Taxa de lucro da Embraer, lucro bruto, primeiro semestre desse ano, 20%, arredondando, 19 alguma coisa. Ano passado, a mesma taxa, 19 alguma coisa também. No nosso estudo em PDF, os números estão certinhos. Quem tiver curiosidade, pode falar, pode falar. Não, você aproveitar que você falou dessa questão dos números, das entregas, o que você tem a dizer aí se você chegou a dar uma olhada nas concorrentes, aí na Boeing e na Airbus? Sim. Durante a pandemia, a situação da Embraer é melhor que a da Boeing e da Airbus no seguinte sentido. Nesse último trimestre, tanto Boeing quanto a Airbus tiveram lucro bruto negativo. Ou seja, se você pegar só as operações de produção, elas tiveram prejuízo. O da Boeing foi em torno de US$ 1 bilhão, e o da Airbus foi menor, foi 200 e alguma coisa milhões de euros, né? Que os relatórios estão nas moedas onde fica a sede dessas empresas. A Embraer, por outro lado, como eu falei, ela teve um lucro bruto nesse semestre de 922 milhões, então um lucro bruto positivo. Então, do ponto de vista das atividades de produção, a Embraer teve o melhor desempenho. O lucro líquido dela, esse sim foi pior, mas foi pior não em função do que está acontecendo dentro da empresa, da produção, das vendas e da receita, mas pelas operações contábeis que tiveram que ser feitas em função da readequação do patrimônio pela não consumação da venda com a Boeing. A pandemia influenciou diminuindo a receita, diminuindo o lucro, não criando esse prejuízo de 3 bilhões de reais que ela anunciou. Tá? Quem tiver alguma dúvida, nos sites da Embraer tem todos os relatórios. O relatório principal chama-se Demonstrativo Financeiro Consolidado. Quem quiser dar uma lida lá nas páginas 26, 27, 38, ela anuncia claramente que a maioria desse prejuízo líquido, ele não teve impacto no caixa, ele chama inclusive itens especiais no relatório deles. Não teve impacto de caixa, e mesmo que teve impacto de caixa, é porque também teve custos reais com as atividades de separação do setor comercial para consumar a venda com a Boeing. Então, esse é o caso onde houve prejuízo real, mas também em função do negócio que deu errado, né? Então, isso está descrito, inclusive, só para vocês terem uma ideia da diferença da propaganda que a Embraer faz e do que acontece, ela fala da pandemia, mas ela fala em primeiro lugar do negócio com a Boeing no relatório dela. Na página 26, ela fala que foi impactado, que seus serviços foram impactados relacionados ao fim da parceria estratégica, agora encerrada, com a Boeing. Aí eles botam, e também a pandemia de Covid-19. Ou seja, esse é o fator secundário que explica esse lucro. É o contrário do que eles disseram para a imprensa e para todos os trabalhadores aqui no estado de São Paulo. É o contrário, exatamente. E isso é um problema grande, porque botar a culpa na pandemia, então você está dizendo o seguinte, é algo que está fora do nosso controle, né? Em certo sentido, é verdade. Assim, a pandemia não está relacionada com a Embraer em particular, embora as medidas que acontecem em função da pandemia, essas sim. Agora, se eles falam do negócio com a Boeing, aí eles têm que trazer a responsabilidade para si. Afinal de contas, foram eles que criaram essa venda, mesmo a empresa estando muito bem financeiramente ao longo dos anos. A Embraer tem um caixa, gente, só para vocês terem uma ideia, para materializar,
O caixa da Embraer hoje, ele é 10,9 bilhões de reais. A maioria dele é em dólar. Então, variação de câmbio não pegou a Embraer desprevenido. Né? Esse caixa dá para pagar os trabalhadores da Embraer, hoje, com a redução de custos, se a gente pegar o que ela gastou no primeiro semestre, dá para pagar por 5, 6 anos. Cada relatório aumenta o prazo que dá para ela pagar, porque reduz os custos com o trabalhador. Então, explica aí. Explica aí, então só. Pegando isso que você acabou de falar, porque qual o problema, Gustavo? Quero que você explique isso, porque às vezes o trabalhador aqui, ele vê as notícias da imprensa, vê o que o chefe fala, vê a empresa em crise e falando, cara, tem gente que aceita o PDV porque fala, cara, eu tenho que ajudar a empresa a sustentar. É sério, desculpa, mas tem peão pelego que fala isso. Não, é bom que saia a galera no PDV porque a empresa tem que economizar. Então explica isso. Então, na verdade, primeiro, nós não estamos dando prejuízo para a Embraer, e segundo, que se ela quiser manter todo mundo dentro da fábrica, ela pode manter por 5 anos. Claro que ela tem as dívidas, mas toda empresa tem dívida. O capital funciona se move através de dívidas. Agora, as dívidas de curto prazo da Embraer é muito pequena diante do caixa que ela tem. Né? Então, ela tem um caixa de 10,9 bilhões e as dívidas de curto prazo não dão 10% disso. Não dão 10, 15%. Em curto prazo, nós estamos falando de até 2021, 2022. Entendeu? No próximo ano e meio, 2. Então, desse caixa, ela tem pouco dele a ser utilizado para pagamento de dívida. Aí é só vocês fazerem os cálculos. Ó. No semestre, ela revelou o dado. Foram 954 milhões gastos para pagar os trabalhadores, com todos os benefícios, tudo, 6 meses. E ela tem 10,9 bilhões de caixa. Ou seja, o caixa dela é mais de 10 vezes superior a tudo que ela gastou com os trabalhadores dela nesses 6 meses. Então, o caixa daria para pagar por anos. Dou um outro elemento. Quem acha que vai salvar a empresa retirando o trabalhador, é só vocês usarem os números que eu passei aí. Né? A receita da Embraer nesse semestre, com a pandemia, com a queda da receita, foi de 5,7 bilhões. E o gasto com todos os trabalhadores, aí eu estou falando os engenheiros, todo mundo, da administração, tudo, foi de 900 e alguma coisa, 954 milhões. Vou pegar o número exato aqui para não ter mal entendido, 942 milhões. Então, foi 15% da receita. Então, nesse semestre, mesmo com os números menores em função da pandemia, 15% da receita da Embraer paga todos os trabalhadores da Embraer. E aí vocês acham que vai ser demitindo os trabalhadores que ela vai melhorar a situação? E mais, ela teve lucro bruto, ou seja, o que ela entregou nesse semestre teve um saldo positivo em relação ao que ela gastou. Gustavo, outra coisa é que o layoff também, que ela fez o acordo de layoff, eu fiquei de layoff e vários trabalhadores da Embraer. O salário do layoff não é parte do governo e parte dela. Então, na verdade, ela pagou menos com salário para quem ficou de layoff. Então, o layoff compensou para a Embraer, certo? Claro. A gente estima que ela economizou em torno de 50% com a MP, com o layoff, a paralisação. Claro que é uma estimativa nesse caso, porque o que ela economiza varia de acordo com o salário. Né? O salário menor tende a ser uma economia menor, o salário maior tende a ser uma economia maior. Mas nós pegamos as faixas salariais pela RAIS até dezembro de 2019, que é o último que está atualizado. Então, lá a gente tem a média salarial por cada tipo de ocupação, e a partir daí nós pegamos o acordo que foi feito na Embraer para estimar a economia dela. E a economia ficou em torno de 50% da folha salarial. E é coerente com os números que nós temos, né? Como a gente viu, ela tem uma economia de $500 milhão a menos de custo com os trabalhadores, uns 35%, 36% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, a empresa, nós estamos no meio de uma negociação, nós, inclusive, vamos ter uma negociação, nós estamos no meio de uma negociação, vamos ter uma negociação, inclusive, amanhã de novo com a Embraer, e o tema sempre é, óbvio, a preocupação do emprego, então faz todo sentido o pedido que o sindicato está fazendo de fazer um acordo com a Embraer de 12 meses de estabilidade de emprego. Na verdade, se for ver, o sindicato está pedindo até pouco, certo? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido e é um peso irrelevante para a empresa, como eu falei, pelo caixa que ela tem, a Embraer, gente, a situação da Embraer, eles fazem um alarde na imprensa, mas, por exemplo, a maioria do patrimônio da Embraer é líquido. Isso significa que, se nós pegarmos o patrimônio da Embraer e todos os compromissos que ela tem que arcar, ela tem
você tem 30%, 40% de patrimônio líquido. Quase nenhuma empresa aérea no mundo tem essas condições. É uma condição, desse ponto de vista, muito mais sólida que a Airbus e Boeing. Claro que a Airbus e Boeing são muito maiores, né? Mas não está dentro da sua dimensão. Agora, a saúde financeira interna da Embraer é muito superior a essas empresas. Né? Não apenas é justo a reivindicação, como esses elementos que eu estou colocando aqui, eu estou à disposição para colocar, inclusive, diante de qualquer representante da empresa, porque é o que a própria Embraer informa nos seus relatórios, e quanto a isso não há dúvida nenhuma. Legal. Gustavo, legal a sua segurança em apresentar isso. Demonstra, né, que estudando, a gente, de fato, tem que estudar e não ir atrás de fake news ou de dramas que, às vezes, as empresas fazem, porque a empresa toda chora para retirar direito e demitir trabalhador. Bom, a gente quer encerrar e eu quero agradecer muito, Gustavo, por você ter participado. Poxa, é impressionante os dados que você teve. A gente tem que compartilhar essas informações, não só com os trabalhadores da Embraer, mas com toda a sociedade. E também queria aproveitar para fazer o convite dos trabalhadores e trabalhadoras aí que queiram participar, não só da Embraer, mas da nossa base metalúrgica, que queiram participar do curso sobre restatização da Embraer, vai ser amanhã. Amanhã, estou até meio perdido com a data aqui, dia 13, hoje é dia 12, né? Vai ser amanhã, dia 13. Quem quiser participar, vai ser ministrado pelo próprio Gustavo, aqui do ILAES, o curso sobre restatização amanhã, às 17 horas. Quem quiser, ainda tem tempo, só ligar na recepção do sindicato, que é 3946-5315, e pode fazer lá com a gente o cadastro para participar do curso sobre restatização da Embraer. Gustavo, valeu, muito obrigado e parabéns aí pelo estudo, viu? Não, eu que agradeço pela oportunidade. Espero que as informações aí possam ser úteis para que os trabalhadores possam entender a real situação, tanto da Embraer como da São José dos Campos, região, e mesmo no Brasil, pela importância que a empresa tem a nível nacional. Espero que as informações possam ser úteis para que possam entender qual que é a real situação, as possibilidades que estão dadas, e não caia em discursos que são alardeados aí pela imprensa. Valeu, obrigadão. Abração.